Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Que bom ter você aqui conosco. Deus te abençoe e te guarde. Queria te convidar a se colocar em pé para juntos nós estarmos louvando e adorando ao nosso Deus, amém? Se coloque à vontade, abra o seu coração, faça desse louvor uma oração, amém?
Declare isso como uma oração. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, nós te exaltamos, porque ao Senhor, somente ao Senhor, Deus, nós damos glória, porque o teu nome é digno de toda honra e toda exaltação. Nós viemos a este mundo para te conhecer, para te adorar, para estar no seu amor e desfrutar e compartilhar do seu amor. Obrigado, Senhor, por ter nos chamado em Cristo Jesus, para estarmos debaixo desta aliança de amor com o Senhor. Obrigado por nos trazer à existência para isso, mas também obrigado porque hoje é o dia que o Senhor nos presenteia para te adorarmos, para celebrarmos o teu nome, e estamos aqui para isso, Senhor. Que o Senhor possa mesmo, Senhor, receber toda a glória nessa noite, receber toda a adoração, porque o teu nome é digno, o teu nome é santo, o teu nome é exaltado neste lugar, em nome de Jesus. Se assim você crê, aplauda ao Senhor, louve ao Senhor com as suas palmas, no nome de Jesus. Aleluia. Graças ao Senhor. Que bom que você está aqui, amém, meus irmãos? Que a graça de Jesus seja sobre você. Podeis assentar um instante. Nós estamos alegres pelo que o Senhor tem feito e grandes coisas vai fazer ainda em nosso meio nessa noite. Nós estamos na noite da esperança. Há esperança para você. A esperança não é a última que morre, a esperança está bem viva, porque ela ressuscitou ao terceiro dia. A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo, e Ele diz que breve virá, mas nós temos com certeza nessa noite uma palavra de esperança para o nosso coração. Fique firme no Senhor, adore ao Senhor, celebre ao Senhor com liberdade nesta noite, em nome de Jesus, amém, queridos? Meus irmãos, quero só reforçar aqui alguns avisos. Quem sabe você ainda não acompanhou no domingo, tem a oportunidade de acompanhar hoje, mas nós vamos ter aí nessa semana, dando start no trabalho das redes aqui na igreja, a Rede Fruto Maduro, que é da terceira idade, com um encontro muito especial, não é? Plantando e colhendo o amor. Vai acontecer quando? Nesta quinta-feira, às 14 horas, a rede da terceira idade, que nós chamamos Rede Fruto Maduro. E eu quero então convidar você que se enquadra nessa idade, nessa faixa etária, dos 60 a mais aí, né? Claro que com muita saúde e vigor, mas você é convidado a estar aqui, tá bom? Se você pode. Quero aqui trazer algo muito especial para os casais. Nós anunciamos já domingo e quero aqui reforçar, mas também informar que não é só um jantar dos namorados, mas vamos também ter um filme antes do jantar e depois um tempo em comunhão à mesa, muito especial, preparado e com certeza vai ser preparado com muita dedicação e claro, de uma forma surpreendente. Então vale a pena você vir. A rede de casais está organizando aí no dia 14 deste mês, não no próximo sábado, no outro, no sábado dia 14, às 19h30, uma programação muito especial do Dia dos Namorados para você, casal. Mas é importante dar o nome e se atente também ao valor de R$30, um investimento aí, não é singelo o valor, em vista do teor daquilo que você vai receber e da bênção de Deus com certeza que vai ser para você, casal. Mas é importante dar o seu nome ali no balcão de formação ou na secretaria da igreja o quanto antes, tá bom, queridos? Quero aqui reforçar para os pais que têm seus filhos de 7 a 11 anos para o Acampa Dentro, preparado pela Rede Kids, que vai acontecer na sexta-feira, dia 20 de junho, tá bom? Se preparem aí, papai e mamãe, e vai acontecer às 19h30 aqui na igreja. Mas é importante também dar o nome do seu filho ou o nome da sua filha, tá certo? Importante fazer a inscrição também ali ao final do culto, durante a secretaria, tá bom? Acampa Dentro, não é? Preparado pela Rede Kids para as crianças de 7 a 11 anos, dia 20 de junho, às 19h30. E por último, meus irmãos, e não menos importante, uma programação muito especial organizada pelo Conselho de Pastores da cidade de Sertanópolis, da qual nós, pastores aqui, fazemos parte e acompanhamos com muita alegria, e vamos ter a alegria de receber o culto de ação de graças
pela cidade de Sertanópolis, aqui na nossa igreja. Vai acontecer no sábado, dia 21, às 20 horas. E nós vamos ter a participação especial do pastor Cleverson, da Assembleia de Deus de Londrina, nos trazendo e ministrando a palavra. Então, é muito importante você se engajar nisso. É aberto às outras igrejas, mas é importante que nós estejamos firmes aqui, como IPI de Sertanópolis, recebendo, acolhendo os irmãos de fora. Então faça parte disso, nos ajude a divulgar, mas também se programe para estarmos juntos, tá bom? Dia 21, às 20 horas, culto de ação de graças pela nossa cidade. Vamos abençoar a nossa cidade, clamar a Deus pela nossa cidade, e em nome de Jesus vamos ser muitos abençoados. Amém, meus irmãos? Queridos, é isso, nossos avisos dessa noite, e eu quero lembrar que estamos em culto, em celebração, no encontro com Deus, e sempre no encontro com Deus, o Senhor pede que nos entreguemos por inteiro a Ele, e saiba que não somente a nossa mente, nosso coração, mas também o nosso louvor financeiro é para a glória e engrandecimento do nome do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a ficar em pé enquanto nós cantarmos essa próxima canção. Se você veio preparado, sentindo no seu coração de trazer seus dízimos, suas ofertas à frente aqui nas urnas, ou pelo seu aplicativo com o QR Code na tela, fique à vontade. Faça isso com alegria, gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Vamos fazer assim em nome de Jesus? Amém? Então vamos celebrar o Senhor. Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus com majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Obrigado, Senhor. Santos me unirei, louvor eterno ali entoarei, tua luz a tudo iluminará, pra sempre, ó Deus, então governarás. Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que
Obrigado por tudo que tens feito por nós, Senhor Jesus. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Ao vento e à tempestade eu firme estarei, que eu possa entender se Ele prometeu vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu Te louvarei. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas Tua palavra permanecerá. A história já provou o Teu poder, Senhor. Fiel é o Teu amor, mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei, que eu possa entender se Ele prometeu vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao amanhecer eu Te louvarei. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou.
Aleluia. Levante suas mãos diante do Senhor, queridos. Suas mãos de onde vem o teu socorro. Nós acabamos de declarar que louvaremos ao Senhor, independente das possibilidades, das circunstâncias, mesmo quando aparentemente não há uma saída, mas Ele é o caminho, Ele é a saída. Ele é a saída, Ele que mostra a saída deste labirinto. Ele é a saída, Ele liberta todo que Ele está em cativo. O Senhor é a salvação para os perdidos. O Senhor, dele vem a libertação para aqueles que estão escravizados. Dele vem o refúgio para aqueles que estão angustiados. Dele vem o sustento que a nossa alma anseia. Ele é tudo que nossa alma anseia, que tudo que precisamos está nele, vem dele, somente dele. Senhor, nós clamamos a Ti, pois nós cremos que o Senhor é fiel, fiel à Tua palavra, o Senhor é fiel às Suas promessas. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está presente aqui neste lugar. Nós cremos que o Senhor continuará falando conosco, através da Sua palavra, que será proclamada em nome de Jesus. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado, que assim seja hoje, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Louve o Senhor mais uma vez com suas palmas, queridos. Engrandeça este Deus fiel. Deus fiel. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A paz de Jesus, queridos. Amém. Pode tomar o seu assento, queridos, por favor. Que bom que você está aqui nessa noite, noite da esperança. Que alegria tê-los aqui. Que Deus abençoe e fale o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus continue abençoando nosso irmão, Sérgio de Louvor. Sejam sempre uma bênção, viu, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês. Que bom que você está aqui para juntos começarmos essa série de mensagens que eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados. Não é essa não, tá, gente? Essa aí foi de domingo, tá? Aproveitando, essa é a nova série de domingo para você que deseja participar conosco. Nós estamos engajados falando sobre altos e baixos, que está sujeito à caminhada de um cristão e com base na trajetória do povo de Israel e de Judá. Essa é uma série de mensagens que nós estamos aos domingos. Iniciamos esse domingo passado, mas você pode vir deste domingo também, tanto pela manhã às 10 horas ou às 19 horas, onde nós estaremos juntos para sermos ministrados pela palavra do nosso Deus. Iremos iniciar hoje, irmãos, essa palavra que eu tenho certeza ela tem por si já uma explicação da finalidade, o objetivo dessa série de mensagem. Em frente, tem tanto a intenção de encorajar a seguirmos em frente, como também enfrentar, tá certo? E a palavra de Deus é um livro também de encorajamento, é um livro que Deus se revela para aqueles que o buscam, que mostra a direção e encoraja dizendo, siga em frente, vá em frente. Amém, meus irmãos? Tenho certeza que nós iremos ser impactados com a graça do Senhor Jesus. Oremos mais uma vez. Senhor, abra nosso entendimento para que possamos compreender claramente a Tua palavra nessa noite. Nós oramos, Senhor, venha remover toda e qualquer distração, aquieta nosso coração para ouvirmos atentamente a Tua voz. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, sinceramente, você hoje se lembrou de algum personagem bíblico? Você lembrou hoje, passou assim na sua cabeça, ou por algum momento do seu dia, você lembrou de algum personagem bíblico? É claro que nós falamos sempre assim, você lembrou de Deus hoje, você lembrou de orar hoje, mas eu quero ser algo mais específico. Você lembrou de algum personagem bíblico? De alguém que você tenha aprendido lições para a sua vida prática, tenha aprendido princípios, revelações da parte de Deus, através de homens ungidos, mulheres que foram consagradas a Deus, e a Bíblia nos inspira, pois ela é inspirada pelo próprio Deus. E você hoje, sinceramente, alguém que você lembrou de um personagem bíblico,
né? Primeiramente, é claro, nós temos que lembrar de Jesus, o que Jesus faria em meu lugar. Até um livro muito interessante que eu indico você a ler, que nos encoraja muito em seus passos, o que faria Jesus. E realmente isso traz uma consciência absurda, quando você é movido a pensar o que Jesus faria nesse momento. Eu acredito que nossas atitudes serão totalmente diferentes se tivermos realmente essa consciência, o que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria se estivesse aqui e nessa circunstância? O que Jesus faria? Hoje pela manhã tive a alegria de compartilhar a palavra e uma das coisas que eu mais pensei em Jesus, como que Ele é acessível. E a Bíblia nos ensina que Ele assentava juntamente com pecadores, Ele sentava junto com pessoas desprezíveis que eram da sociedade da época, pessoas que eram de alguma forma anuladas por alguma classe religiosa, por algumas pessoas. E eu fiquei pensando assim, Jesus, dá-me este coração de ser acessível às pessoas. Eu lembrei muito de Jesus, quando olhei especialmente em Lucas capítulo 15, do verso 1 ao versículo 2, antes de entrar naquelas lindas histórias que Jesus contou, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. É interessante o porquê que Jesus contou isso, mas enfim, hoje para mim me despertou muito ao lembrar dessa característica de Jesus, que Ele é acessível de lidar com as pessoas. Algumas, eu sugiro que talvez lembrou de Ana, que ousadamente orou a Deus pelo filho, clamando a Deus por um filho, para entregar ao Senhor. Eu imagino que alguém tenha se lembrado hoje de Ana, uma mulher de oração, e talvez aplicou esse encorajamento para orar. Ou talvez você pensou e lembrou de um personagem que traz consigo grandes lições sobre paciência e confiança no Senhor, principalmente nas provações, nas tribulações, que é o caso de Jó. Não sei se alguém hoje assim, meu Deus do céu, lembrei de Jó, me dê essa paciência para lidar com isso também. Enfim, nós podemos pensar aqui em diversos personagens bíblicos. E aliás, nós devemos exercitar isso, queridos. Além de pensar em Cristo, que Jesus faria em nosso lugar, nós também temos que voltar durante nosso dia, em qualquer circunstância, lembrar de personagens bíblicos, né? Neemias é um sinônimo de liderança, um homem temente a Deus. Eu sinceramente fico pensando muito em Neemias, que para mim é um grande mentor, quando lembro das suas atitudes, do seu temor a Deus, do seu zelo, da sua proatividade, do seu trabalho em equipe, do seu olhar, e isso também me inspira muito, quando olho para eles. Mas, onde eu quero chegar, meus irmãos, ao pensar, se alguém hoje foi lembrado de algum personagem bíblico, se você lembrou de alguma pessoa que inspira a sua fé, que personagem que Jesus, Ele indicaria para mim, para você lembrar? Tem um personagem, uma pessoa, que foi uma história verídica e verdadeira, que Jesus disse, ó, lembrai dessa pessoa, lembrai dela. Os que leem a Bíblia sabem, né? Lembrai de quem? A mulher de Ló, lembrai da mulher de Ló. Exatamente essa que Jesus disse, em Lucas 17, verso 32, Jesus disse, olha, vocês têm que lembre da mulher de Ló. Jesus estava se referindo isso, é claro, sobre a importância de estar preparado para o dia em que Ele virá ao reino de Deus, ou que Ele viria para buscar o seu povo. Ele já estava preparando, orientando, que a volta dele seria de uma forma rápida, não daria tempo de pensar, ele está vindo, vou me preparar agora. Ele está vindo, vai chegar daqui a pouco, eu vou me arrepender. Não, será num piscar de olhos, não vai dar tempo. Alguns casos estarão assim, pessoas estarão no seu dia a dia, no seu cotidiano, é um momento de surpresa. E Jesus contou nessa passagem, tanto falando na época de Noé, quando veio o juízo sobre aquela geração, eles estavam vendendo, estavam comendo, se alimentando, e de repente veio o dilúvio. E também disse sobre lembrar também de Sodoma e Gomorra,
porque eles estavam vendendo, comprando, ou seja, o seu dia a dia, e de repente veio o juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E no entanto, Jesus, usando essa passagem também, citando a mulher de Ló, para dizer a importância de permanecermos firmes, nossos olhares, de não olhar para trás, a importância da incredulidade. Quando Jesus usou neste contexto, quando fala da mulher de Ló, é para dizer cuidado com a incredulidade, não sejam incrédulos quanto os sinais da vinda de Deus, da vinda do Filho de Deus, não sejam incrédulos quanto à palavra de Deus. Esse foi o propósito de Jesus citar a mulher de Ló, não sejam incrédulos, porque o que levou ela a fazer o que fez, nós vamos entrar um pouco na história agora, a história dela está narrada nessa passagem especialmente, em Gênesis capítulo 19, abra sua Bíblia por favor, nós não iremos ler todos esses versículos, mas você pode notar e ler depois, mas se encontra do versículo 1 até o versículo 26, e eu gostaria de ler apenas alguns versículos dessa passagem, queridos. Há muitas revelações do Senhor nessa passagem. Eu confesso que eu sou despertado também para lembrar da mulher de Ló. Eu preciso ser lembrado nas minhas atitudes, lembrar dela, lembrar o que ela fez e lembrar do que aconteceu. O que aconteceu com a mulher de Ló? E por que aconteceu? Deus ouviu o clamor de Abraão, por seu sobrinho Ló. Ló estava morando num lugar em que estava sendo consumida pela impiedade, pela perversão. Era uma perversidade tão grande e chegou diante de Deus tanto clamor e principalmente Deus, ele manifestou o juízo ao ponto de disse, olha, eu vou destruir essa cidade. Mas Deus ouviu o clamor de Abraão, intercedendo por Ló, e Deus enviou 2 anjos para a casa de Ló, para despertar ele, sua família, e sair de lá. Eu vou resumir um pouquinho da história com vocês, queridos, só para deixar vocês mais cientes do texto, e assim partir também para algumas aplicações. E esses anjos chegaram e falando, existe mais alguém aqui além de vocês? Você pode olhar isso, por exemplo, no versículo 8, tem mais pessoas além de vocês. Você pode olhar depois também no versículo 10, versículo 11 em diante. E interessante que havia nessa casa Ló, a sua esposa, 2 filhas e os genros, aqueles que estavam para se casar com as suas filhas. Ló, ele fez o papel dele, ao ser despertado com este alerta de Deus, que era sem demora para sair de lá, porque enquanto eles não saíssem, não poderia vir o juízo sobre aquele lugar, e os próprios anjos pegaram eles pelos braços, tiraram eles de lá. Só tem um detalhe, saíram de lá, Ló, a esposa e as 2 filhas. Está faltando alguém? Está quem? Os genros. E por que eles não estavam? Sabe por que eles não estavam? Se você está com a sua Bíblia aberta, olha comigo por favor no versículo 14. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse, levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Olha só o que disse, mas eles pensaram que Ló estava brincando. Eles estavam achando que Ló estava brincando. Numa linguagem contextualizada aqui dos jovens, diria assim, você está me tirando, meu sogro? Ô coroa, está sabendo de nada? Achou que estava brincando. Quando Ló foi despertar, dizer, olha, vai vir um juízo de Deus, e é para vocês também sair. E quem saiu de lá? Somente, novamente dizendo, Ló,
a sua esposa e as 2 filhas. E os genros ficaram. Ficaram por quê? Porque não levou o aviso de Deus a sério. Ficaram porque não levou realmente o despertamento, algo de Deus a sério. Não levou realmente o pecado a sério. Não levou algo de Deus, um aviso de Deus a sério. Meus irmãos, nós podemos sofrer consequências dolorosas quando desprezamos os avisos de Deus. E eu falo com muito temor para você, porque eu tenho também comigo essa consciência de ouvir a voz de Deus. E não posso ficar me justificando na minha consciência. Mas isso não vai acontecer. Mas isso não é bem assim. Deus, Ele é longânimo demais, isso não vai acontecer. Eu posso me permitir mais um pouco. Quando eu tiver uma certa idade, aí eu volto para Deus. Aí eu posso me permitir mais um pouco. Que isso não é sério não. Eu não sei quais foram as palavras daqueles genros de Ló, mas por algum motivo eles não acreditaram, achando que estava brincando, não levou a sério a mensagem de Deus despertando. E esse foi o motivo que eles ficaram e pereceram, irmãos. Veio um fogo do céu e consumiu a cidade como um ato da justiça de Deus. Eles pereceram. E quantas pessoas vão perecer por não ouvir a mensagem de Deus, ou por não dar crédito à mensagem de Deus? Ouvir, nós ouvimos muito, mas a questão é quantos estão sujeitos, são submissos, estão dispostos a arrepender e ouvir a palavra de Deus? Eles ficaram, pereceram. Eu fiquei pensando quais motivos que levou a mulher de Ló a olhar para trás, sendo que Deus havia falado para não olhar para trás, porque se olhasse, iria realmente ia virar uma estátua de sal, iria ter consequências. Eu me pergunto, será que ela olhou para trás, pensando nos genros? E os meus genros? Talvez seria compreensível se fosse as filhas. É o nosso noivo, o meu noivo ficou. Aqui eu vejo uma atitude também dessas moças, que nós não sabemos o nome delas, mas quando elas entenderam, olha, o pai está falando sério. Se esses homens não estão dando ouvidos à palavra de Deus, porque realmente não é pessoa certa para continuar com eles. Aqui eu vejo também a importância, jovens, olha a importância de ter um compromisso com Deus. Olha, eu não posso me envolver com alguém, ter aliança com alguém que não quer compromisso com Deus, porque o juízo de Deus vem, irmãos. E elas tomaram uma atitude assim, sem pensar. Pelo menos o texto não deixa para nós nenhuma narrativa sobre isso. Mas foram, em obediência ao Pai, obediência à mensagem de Deus. E elas saíram, não ficaram lá, não, é o amor da minha vida. Não, entenderam, olha, Deus está chamando. E a salvação ela é individual. Eu não posso responder por quem não quer, ou quem está brincando com Deus, brincando com recados de Deus, que não leva as coisas do Senhor a sério. Eu não posso permitir. Mas, irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês, o verso 17, também o versículo 26. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Essa era a mensagem de alerta, dizendo para a família de Ló: corram, olha, esse é o caminho da salvação, essa é a direção, corram. E olha só o alerta: corram para sair daqui com vida, para salvar a sua vida, essa é a direção de Deus. E mais outro alerta: não olhe para trás, não olhe para trás, nem pare. Olha só, não é somente, irmãos, nossa caminhada com o Senhor, de ir em frente, seguir avante para o alvo, a direção do Senhor, não tem a ver somente em olhar para trás, mas também ficar estagnado na fé. Ficar estagnado, ficar parado, também é algo que nós devemos nos despertar a nossa fé. Mas o versículo 26, resumidamente a leitura, e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Olhou para trás. Eu gostaria de citar aqui, irmãos meus,
algumas lições sobre o perigo de olhar para trás. O que nos ensina essa atitude que Jesus disse, ó, lembrar da mulher de Ló. Então, se tem um personagem que nós temos que lembrar, nosso dia a dia, é a mulher de Ló, e em tantos outros. E o que nós temos que lembrar? O perigo de olhar para trás. Bom, primeira consideração, que o perigo de ficar apegado ao passado. É um perigo, irmãos, ficar apegado ao passado. Eu disse uma suposição, o que levou a olhar para trás. Foi de fato pensando, meus genros. Teve algo emocionalmente que ela estava apegada. De fato, Sodoma e Gomorra, antes de ser destruída, aos olhos de Ló, era um lugar que parecia o jardim de Deus. Quando Abraão e Ló se separaram, falou assim, onde que você escolhe, onde você quiser, escolha um lugar que você queira ir, com a sua família, com o seu gado, e pode escolher. E Ló olhou para aquele lugar da campina e viu, olha aqui, é o jardim de Deus. De fato, era um lugar que aos olhos era um lugar bonito. E isso levou ela certamente a ficar presa ou apegada ao passado. Quantas pessoas, irmãos, olham para trás, não conseguem seguir avante, não conseguem seguir adiante, não conseguem realmente avançar, não conseguem ir em frente, porque estão apegados ao passado. E sabe por que estão apegados? Porque estão preocupados com aquilo que vão perder. Mas sabe, a caminhada de fé, como que nós devemos refletir e entender, caminhada com Cristo é o seguinte, irmãos, nós devemos ficar olhando para trás, pensando que nós vamos perder. Nós temos que olhar para Jesus e pensar o que vamos ganhar. O que eu vou ganhar servindo a Cristo é incomparável com aquilo que você vem abrir mão por viver para a glória dEle. E muitos não conseguem porque estão apegados, não conseguem crescer espiritualmente porque estão presos emocionalmente. Criam um sentimento por algo que não consegue desprender, mesmo Deus dizendo, não olhe para trás. É uma direção clara de Deus, e muitas vezes estamos apegados a isso, irmãos. Isso tem levado pessoas a não desfrutar do melhor de Deus, e viver estagnadas, e até mesmo viver numa ruína espiritual, porque cai neste terrível engano de ficar apegado ao seu passado. Um outro perigo também que nos ensina, meus irmãos, o perigo de ser livre por fora e preso por dentro. Tanto Ló com a sua família já estavam fora da cidade quando a mulher de Ló olhou para trás. Estava fora da cidade, estava fora totalmente daquele ambiente, mas o coração dela estava cheio daquelas coisas ainda. Ela, claro, não fazia parte da cultura de tudo aquilo, provavelmente, mas ela conviveu com tudo aquilo, perceber os vizinhos, a perversidade que havia lá, muitas coisas realmente impuras, mas o coração dela, por algum motivo, não estava totalmente livre. Ela estava fora, somente fisicamente, mas o coração, a mente dela estava dominada. Essa é a razão de muitas pessoas olharem para trás, porque elas só estão livres por fora, aparentemente estão livres, mas por dentro desejam coisas, por dentro têm anseio por coisas pecaminosas, por dentro estão presos ainda a coisas que já confessaram, renunciaram, e são coisas que nós temos que realmente confrontar, queridos, confrontar em oração, confrontar pelo entendimento da palavra. Semelhantemente, o povo de Israel, que saíram do Egito, nós sabemos muito dessa expressão, mas o Egito não saíram deles, só saíram de lá, mas a mente, a cultura deles prevaleciam. E pasma uma coisa, garanto algo, pelo entendimento da palavra, se aquele povo com aquela mentalidade egípcia de escravo, se eles saíssem do Egito, entrassem imediatamente em Canaã, eles iriam destruir aquele lugar, ia fazer simplesmente ali uma colônia do Egito. Eles iriam implantar tudo que aprenderam lá no Egito, a cultura, a mentalidade. Só saíram do lugar, mas a mente, os hábitos, o coração está preso ainda.
E às vezes, irmãos, não adianta só mudar de lugar ou tentar, achando que isso, se não for realmente uma mudança na mente, uma mudança do coração. Essa é a razão, irmãos, de olhar para trás, de não conseguir ir adiante, de não conseguir seguir em frente. Por quê? Porque só estão livres por fora, mas por dentro tem muita coisa ainda que precisam de santificação, que precisa de quebrantamento, precisa de arrependimento, precisa de confissão genuína, precisa de renúncia. Muitas coisas dentro de nós, irmãos, que precisamos ter coragem de clamar ao Senhor para nos ajudar. Outra coisa que nos ensina, irmãos meus, quando olhamos neste texto, que a mulher de Ló morreu porque fez uma escolha pessoal errada. Nem toda a família pereceu, a salvação foi para toda a casa, para toda a família. Escute, foi bem clara a mensagem de Deus. Existe mais alguém aqui dos teus? Quem é da sua família? Traga. O Senhor quer salvar, Ele estendeu misericórdia para essa casa. Saíram, agora saiam daqui, corram para salvar a vida de vocês, não parem e nem olhem para trás. Eles saíram, mas chegou o momento que a mulher de Ló olhou para trás, desobedecendo a voz de Deus. Ela desobedeceu claramente, diretamente a voz de Deus. Isso nos ensina uma coisa muito importante, meus irmãos, que de fato a cruz ela é salvadora, mas só cabe uma pessoa lá. Ela é individual, só cabe uma pessoa, é aquela que se entrega a Cristo. Por mais que você ame a sua família, mas a entrega ela é pessoal. Por mais que você ore pela salvação da sua casa e você continue orando, mas a salvação ela é pessoal, queridos. Não foi a família de Ló, não pereceu por conta da atitude da mulher de Ló, por conta dela, não pereceu toda a família, porque foi uma escolha pessoal, uma escolha errada, uma escolha errada. Sabe, meus irmãos, como nós temos que ter realmente um coração da família voltado para Deus, dizer, olha, nós não vamos dar aqui espaço nenhum para a incredulidade, nós somos de Deus, nosso casamento é de Deus, nossos filhos é do Senhor, e ter realmente assim uma família consagrada ao Senhor, queridos, não dá espaço. Não adianta, irmãos, olha, Ló foi conhecido como homem justo. 1 Pedro vai citar que Ló, ele era um homem justo, que sofria em meio a uma geração perversa. Ele sofria de ver aquela pobreza espiritual naquele povo, falta de temor a Deus. Ele sofria. Aí veja, mesmo com a vida de um homem justo, não foi capaz de salvar a própria esposa, sendo que a decisão foi dela. Ló era crente, mas a influência de um homem justo pode se limitar quando uma pessoa está com o coração cheio de incredulidade. Por mais que seja um homem justo, mas ela não tem poder de converter até mesmo alguém da própria família, se não for uma decisão pessoal, dizer, Senhor, eu te quero na minha vida. Não foi capaz a sombra da espiritualidade de Ló salvar a própria esposa, sendo que foi uma decisão pessoal, errada, de olhar para trás. Cuide para que o seu casamento, nenhum deles, ninguém da sua casa, cuide para que a sua casa, ninguém olhe para trás. Cuide do seu cônjuge, cuide para que realmente não venha olhar para trás. E olhar juntos somente, olha, vamos seguir em frente. Nós temos a direção do Senhor, nós sabemos que nós vamos, Ele nos garante que vai nos sustentar pela graça e misericórdia dEle, mas precisamos, irmãos, estar juntos, perseverando na fé, todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero aplicar duas coisas que nós precisamos lembrar. Lembre-se, primeiramente, meus irmãos, lembre-se da mulher de Ló, mas não siga os seus passos. Jesus disse, olha, lembre da mulher de Ló, mas o que está querendo dizer, olha, não siga os seus passos. Nós também aprendemos com o erro de muitas pessoas, e nós temos claramente, meus irmãos, as consequências, bem clara a consequência daquela pessoa, quando faz uma escolha consciente, uma escolha errada, mesmo sabendo, não foi por ser ingênua, não foi por não ser avisada,
mas foi uma escolha consciente. Deus havia falado, o Senhor havia alertado, irmãos. Toda vez que pessoas estavam em caminho de morte, houve um alerta de Deus. Toda pessoa que pereceu no pecado, foram avisadas antes. Em nossos dias não é diferente, pessoas perecem, pecam contra o conhecimento, pecam contra o alerta de Deus, assim como os erros de Ló pereceram, mas eles foram inocentes, não foram indesculpáveis, porque a mensagem de salvação também chegou a eles, o alerta, o senso de urgência chegou até eles, é para sair daqui agora, e nós somos contemplados pela misericórdia de Deus, de ser avisado. Deus estendeu misericórdia para nós, agora é uma resposta, e como o Senhor continua, irmãos, nos alertando, Ele alerta, irmãos. Tem pessoas quando perecem no conhecimento, muitas vezes no alerta do Senhor. Nós temos que aprender muito, irmãos. Olha, nós podemos lembrar, mas não seguir os passos dela, não seguir os passos, ou seja, eu não posso olhar para trás. Se tem uma direção do Senhor dizendo, olha, siga em frente, vá em frente, mas não olhe para trás. Se desprendeu daquela velha vida, desprendeu das influências daquele mundo, se desprendeu de tudo aquilo que estava levando você distante de Deus. Uma vez despertado, ao ser tocado pela palavra de Deus, pelo entendimento da verdade, irmãos, não devemos olhar para trás, porque o Senhor não tem prazer na alma daqueles que retrocedem. Deus não tem prazer na alma daqueles que retrocedem, queridos. E por último, outra coisa que nós devemos lembrar, irmãos, eu concluo com essa palavra. Lembre-se da mulher de Ló, como um alerta da necessidade de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É um alerta, irmãos, de uma necessidade de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Mesmo que foi uma família toda sendo chamada para a salvação, receber livramento de Deus, mesmo assim, pereceu uma pessoa. Isso me faz lembrar uma coisa, olha, há uma necessidade de relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Há uma necessidade. Quando Jesus despertou a lembrança daquelas pessoas em Lucas 17, ele estava dizendo, olha, lembre-se, que há uma necessidade, é um exemplo que aconteceu com ela, pela incredulidade, que ela olhou para trás, desobedecendo a palavra de Deus. Lembre-se da necessidade, a vida dela pode ser um lembrete, para termos em mente a necessidade de um relacionamento pessoal com Jesus. A necessidade, irmãos, de um relacionamento pessoal com Jesus. E eu pergunto para você com muito amor, você tem um relacionamento pessoal com Jesus? Você tem aproveitado essa oportunidade que tem recebido do Senhor? Porque olha, precioso, não adianta não ter uma esposa ungida, crente, que ora, que jejua, e você vê ela aí pagando o preço, e você ficar indo morno, ficar morno. Abra o seu coração, da mesma forma, preciosa de Jesus. Não adianta ficar morna, só observando o seu marido que está buscando, pagando um preço de oração, clamando a Deus para viver o melhor dele na sua casa, e você está com o coração fechado, ou está distante, ou está sendo uma pedra de tropeço. Temos que realmente converter o nosso coração ao propósito de Deus, e dizer, olha, nós vamos juntos para viver para a glória de Deus, viver juntos para a glória de Deus, porque você pode até conviver uma família que nem todo mundo serve a Deus, pode conviver, segue a sua vida, honrando a Deus, amando essa família, honrando essa casa, mesmo que não seja essa pessoa crente em Jesus ainda, honre essa pessoa, ore pela vida dela, mas diante de Deus, quem vai responder vai ser ela, não é você. Aí que vem um temor, irmãos, eu não posso responder, eu amo, eu oro, eu imploro, eu insisto, eu persisto, tento trazer tanta estratégia para despertar este homem, despertar essa mulher, tento fazer de tudo, mas o coração está endurecido, está semelhantemente que nem os gelos de Ló. Está de brincadeira, não está levando a sério, não está levando a sério.
Ah, mas chegou um dia, hein? E aqueles que obedeceram ao Senhor foram justificados pela graça dEle, misericórdia dEle. Isso, quem vai responder diante do Senhor, irmãos, é aquele que tanto que se entrega, como aqueles que rejeitam a Ele. E olha que tem homem que a gente tem vontade de se desperta, essa mulher ora por você. Imagina como vai ser sua casa, como vai ser seu casamento. Abandona esse maldito vício. Abandona essa máscara religiosa, esses argumentos, essa mentira, essa hipocrisia, essa frieza. Abandona esses pecados e converta a Cristo. Imagina a bênção que vai ser um casal junto, servindo a Deus. Imagina uma família junto, o impacto que é no coração dos filhos. Porque Deus sempre é se salvar, hein? Está mostrando a direção, está mostrando mais uma vez. E eu pergunto, o que será que é necessário para acontecer, para despertar a fé? O que é necessário para despertar, para crer que o Senhor tem um plano, um chamado, um propósito, e é para ontem, para despertar e ter um relacionamento pessoal com Ele? Não é nem para hoje, é para ontem. É para ontem, queridos. Eu estou pregando como se fosse a última vez, como se tivesse a última oportunidade de ouvir um chamado de Cristo, um chamado de salvação, um chamado de Deus dizendo: olha, saia daí, venha para a direção, venha para a presença de Deus. Ele tem pressa de salvar, queridos. Quero orar neste momento, queridos. Você que deseja se levantar nessa noite dizendo: Senhor, é comigo. É comigo, eu desejo verdadeiramente, Pai, seguir em frente, seguir na Tua presença, na Tua direção, Pai. Eu não quero ficar estagnado, não quero ficar preso ao passado, não quero ficar negociando princípios, mas, Senhor, me ajuda a se levantar no Teu poder em nome de Jesus, a seguir em frente. Não basta apenas estar fora fisicamente, mas o coração está preso ainda. Preso porque há uma incredulidade, preso porque há uma indiferença. E essa indiferença não é comigo, não é com a igreja, é com Cristo, é com a palavra. Isso que me incomoda, irmãos. O que me incomoda não é indiferença para comigo, ou qualquer outro pastor, ou pessoas de Deus que desejam proclamar a palavra de salvação. O que me consome é a indiferença com respeito a Cristo, respeito à palavra de Deus. Falo, meu Deus, está desprezando a salvação, o que será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo, que não sujeitam a palavra dEle? Quero orar com você nessa noite, queridos. Quero chamar você a colocar de pé, por favor. Nós vamos orar ao nosso Deus. E o meu convite é muito específico, diretamente para você, homem ou mulher, você que está decidido, meu irmão, minha irmã. Olha, Senhor, é comigo, Senhor. Eu decido dar um passo na minha fé, não ficar estagnado, não ficar olhando para trás. Ah, mais isso, mais aquilo. Para, irmãos, misericórdia, creia. Peço, Senhor, o Senhor me dê fé para mim romper isso. Me liberta de mim mesmo, das minhas próprias desculpas, sair dessa inércia que é a mesmice. Ah, é o mesmo homem, a mesma mulher, a mesma pessoa há tantos anos e não muda. Irmãos, nós cremos que o poder de Cristo tem poder para salvar e também para transformar vidas em nome de Jesus. Cristo, Ele não somente salva, mas tem poder para transformar nossas vidas em nome de Jesus, para seguirmos em frente. O Senhor nos capacita, irmãos, a seguirmos em frente, Eu quero orar neste momento. Senhor, Tua palavra foi proclamada, liberada a Tua palavra neste lugar, Senhor. Eu oro que o Senhor traga o respaldo, o convencimento, o impacto da Tua glória, do Teu poder, Pai. Nós não temos poder algum para fazer isso, é o Senhor, é a Tua palavra que faz, é o Senhor que age, é o Espírito Santo que toca, que convence, é o Senhor que quebranta,
é o Senhor que restaura, meu Senhor. Pai, eu quero orar em favor de meus irmãos, há vidas aqui, Pai, que o Senhor trouxe nessa noite, para ouvir claramente mais uma vez um alerta do Senhor, dizendo: não olhe para trás, não fique estagnado. O Senhor está nos chamando para seguirmos em frente, para correr para o alvo, para seguirmos a Ele, para seguirmos com fé, para não ficarmos presos a nada, para termos uma aliança com Ele, uma aliança, uma família que tem uma aliança com Jesus, uma família, um casal que assume uma aliança com Jesus, onde os filhos também serão despertados a ter uma aliança com Jesus. Enquanto nossos irmãos do Ministério de Intercessão vão vir aqui à frente, eu quero chamar você tanto que está nessa campanha de oração, como também você que deseja começar uma campanha de oração, um propósito que você queira apresentar em oração diante do Senhor, durante 7 terças-feiras, mas também eu quero orar com você, e você vai se identificar aqui entre os intercessores, dizendo: olha, eu venho aqui porque eu abri meu coração para Jesus, eu quero entregar meu coração a Ele. Você vai se identificar o motivo que você está vindo aqui à frente para orar, se é pela campanha, se é pela sua família, mas se é especialmente pela sua vida. Olha, eu preciso romper isso na minha vida, eu não consigo avançar, sou preso a um passado, olhando para trás. Nós queremos orar em nome de Jesus pela sua vida, nós queremos uma noite de restauração em nome de Jesus, amém, queridos? Então, com coragem, com ousadia, com uma decisão, eu chamo você a sair do seu lugar neste momento e vir aqui à frente, nós vamos orar com você, em nome de Jesus. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Tua estrutura, sabe o que está fazendo.
Feche seus olhos, vamos continuar orando ao Senhor. Mesmo que você já veio à frente, recebeu oração, mas se coloque na presença do Senhor nesse momento. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá fé para crer, o Senhor nos dá esperança para continuar confiando no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não olhar para trás, diante das nossas adversidades. Muitas são as vezes, Senhor, as provações, as pressões. Muitas, Senhor, são as adversidades que quantos, Pai, ficam parados, inertes, estagnados, sem coragem, sem força, sem ânimo para enfrentar e continuar. Mas hoje, Senhor, nós entendemos, como diz a Tua palavra em Hebreus capítulo 10, versículo 39, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles, ou dos que perseveram para a salvação da nossa alma, para a preservação da nossa alma, Senhor, porque nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, firma os nossos passos, que possamos dar passos firmes na Tua presença, confiando somente no Teu agir, na Tua provisão, na Tua palavra e na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, fortaleça, Senhor, as mãos cansadas, fortaleça, Senhor, os joelhos cansados, fortaleça, Senhor, o coração abatido, traz ânimo, traz alegria. Sim, Senhor, o Senhor se revela em meio aos desertos, o Senhor se revela em meio às provações. Em nome de Jesus, Senhor, revela a Tua presença, Pai, traz a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez esse refrão bem suave em toda a igreja. Declare isso como uma oração. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu tenho uma palavra para você que decidiu hoje abandonar algumas coisas, renunciar outras, para seguir a Jesus, para honrar a Deus na sua vida. Vai valer a pena, vai valer a pena. Não desista, Deus está contigo e o Espírito Santo te fortalece e te capacita para esta jornada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos receber a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, o auxílio, a força e o poder do Espírito Santo seja sobre você, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Volte em paz.